Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise vai mergulhar fundo nas origens, digamos, bem humildes, mas absolutamente fascinantes de uma verdadeira instituição do futebol no Triângulo Mineiro. A ideia aqui é deixar as taças nacionais, os grandes estádios modernos, de lado, por um minutinho, né? E voltar no tempo para entender exatamente como um projeto super local acabou se transformando num gigante. E a grande pergunta que abre a nossa exploração de hoje é a seguinte: é de conhecimento geral que o adorado Verdão nasceu, literalmente, sem um campo para jogar, e até com um nome completamente diferente? Pois é, quando a gente pensa nessa potência regional, a imagem que vem à cabeça é logo a de um clube gigantesco, super bem estruturado. Mas a verdade é que o início dessa jornada teve uma identidade totalmente diferente e esbarrou em obstáculos físicos absurdos. É uma aula de resiliência e de visão política, com certeza. Olhando aqui para essa linha do tempo, dá para mapear direitinho a primeira década do clube. E é uma evolução impressionante, uma transição super rápida. A gente sai ali do nascimento oficial em 1922, passa por uma mudança de nome histórica no final da década, em 1929, e chega até a inauguração de uma casa permanente em 1933. É um salto gigante do amadorismo puro e do improviso para uma estrutura que faria muito história em Minas Gerais. Vamos então para a nossa primeira parte, o berço em Uberabinha, preparando o cenário na década de 1920. O ponto crucial aqui é entender o contexto socioeconômico daquela época. A cidade, lá na década de 1920, não tinha o mesmo nome e nem, de longe, o mesmo tamanho de hoje. O divisor de águas foi a chegada da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, a então chamada Uberabinha. Os trilhos trouxeram a modernidade, né? Um desenvolvimento econômico super acelerado e, acima de tudo, uma ambição geopolítica enorme. A elite local queria mostrar para o resto do estado que ali pulsava uma metrópole em plena ascensão, batendo de frente com aquele tradicionalismo agropecuário dos vizinhos. E tem uma citação aqui que resume tudo. A fundação do clube foi, nas palavras dos historiadores, um projeto deliberado de afirmação cívica regional, uma vitrine capaz de demonstrar a força de uma cidade. Ou seja, não era só um grupo de amigos querendo bater uma bolinha no fim de semana para se divertir. Nada disso. A bola rolando era um símbolo de poder mesmo, uma estratégia claríssima para confrontar a região e posicionar Uberabinha como o verdadeiro motor de vanguarda do interior. Mas afinal, quem foram os arquitetos disso tudo? Vamos ver agora os fundadores, os visionários de 1922. O pontapé inicial oficial rolou no dia 1º de novembro de 1922. Uma turma bem decidida, formada por jovens desportistas, profissionais liberais, comerciantes e intelectuais, se reuniu bem no centro da cidade. E foi lá, numa assembleia histórica, que eles estabeleceram as bases do time. E o nome de batismo? Uberabinha Esporte Clube. O clube nascia carregando o nome do município, super amarrado àquela identidade local primária e ao orgulho que eles queriam tanto inflar. Olhando para essa tabela da diretoria inaugural, a engrenagem por trás da máquina fica muito clara. É bem legal poder humanizar esses fundadores e entender o papel de cada um, né? Na presidência, a gente tem o Gilberto de Bastos Pinto, que era uma liderança política muito forte na região. Na parte técnica, o Gastão de Bastos Pinto, que foi encarregado de trazer as regras oficiais do jogo e os treinos modernos. O Tito Teixeira era o intelectual do grupo, cuidando da papelada e da propaganda na imprensa. E olha esse detalhe fantástico. José Zacarias Junqueira, um grande dono de terras, atuava como fiador financeiro. Era ele quem segurava as pontas para manter o projeto de pé. E para fechar, o Agenor Baltazar, o comerciante focado em trazer novos sócios para o clube. Foi uma parceria milimetricamente calculada por vários setores da sociedade para construir algo duradouro. Mas, como nem tudo são flores, a teoria colidiu com a prática. Chegamos aos primeiros obstáculos. A era do improviso. A precariedade desses primeiros passos era um negócio assustador. Como dá para notar aqui, não tinha sede vistosa e muito menos um estádio. A realidade do dia a dia era treinar e jogar desviando de buraco em terreno baldio e praça pública poeirenta. Tudo completamente desnivelado. Imagina só tentar aplicar alguma evolução técnica fugindo de pedra e poeira solta. E o pior, sem um campo cercado com muros, gerava um problema financeiro gigantesco, porque era impossível fechar os portões e cobrar a bilheteria de quem ia assistir. Então, como um time sobrevive desse jeito? Tirando do próprio bolso, claro. A existência do clube dependia 100% das doações pessoais e do suor dos próprios diretores. É muito fascinante fazer esse contraste direto. De um lado, essa fase inicial de puro improviso, com terrenos de terra, limite na evolução técnica e a eterna dependência do bolso dos fundadores. Do outro lado, a ponte para o futuro,
a era profissional, que acabaria se materializando com o estádio Juca Ribeiro, trazendo finalmente um gramado decente e a tão sonhada venda de ingressos. Fazer essa travessia de uma realidade para outra exigiu uma teimosia e uma resiliência absurda daqueles pioneiros, que precisavam desesperadamente de um espaço fixo para validar o poder do time. E essa virada de chave, no entanto, veio junto com uma guinada de imagem fortíssima, a nova identidade, o alinhamento com uma cidade moderna. O momento definitivo de transição acontece no apagar das luzes daquela década. Em 1929, acompanhando todo o movimento de emancipação, a cidade simplesmente abandonou o nome antigo e passou a se chamar oficialmente Uberlândia. E imediatamente, sem perder o compasso de jeito nenhum, a diretoria fez o mesmo movimento estratégico, mudando de Uberabinha Esporte Clube para Uberlândia Esporte Clube. Essa redefinição foi genial. Ela cravou de vez o clube como o embaixador absoluto dessa nova e moderna cidade, unindo a identidade urbana com a paixão popular pelo esporte. E com a identidade super bem resolvida, faltava só a questão do espaço físico. A salvação veio quando um cidadão chamado Gil Alves dos Santos doou um terreno supervalorizado e estratégico lá na Avenida Afonso Pena. Graças a essa doação espetacular, o clube conseguiu, em 1933, inaugurar o lendário Estádio Municipal Juca Ribeiro. Tinha umas arquibancadas de madeira para umas 600 pessoas no começo, mas o tamanho era o de menos. O que importava de verdade é que agora o clube tinha catraca, tinha muro, tinha uma casa. O improviso tinha ficado oficialmente para trás, abrindo alas para as décadas de glórias que viriam a seguir. Caminhando agora para o fim da nossa análise, fica uma reflexão bem poderosa. Hoje, vendo o Verdão atuar em palcos colossais como o Parque do Sabiá, ou lembrando daquelas glórias históricas em nível nacional, é fascinante notar como o DNA continua exatamente o mesmo. Tudo isso que o clube se tornou só foi possível graças àqueles intelectuais, políticos e comerciantes lá de 1922 que insistiram em bater bola na terra poeirenta de Uberabinha, bancando o sonho com o próprio dinheiro. Como o espírito de vanguarda e de resiliência desses pioneiros continua ecoando nas arquibancadas modernas a cada vez que o time entra em campo, é uma excelente reflexão para se levar adiante sobre a força histórica que o futebol tem no interior do Brasil. E a gente encerra nossa exploração de hoje com esse pensamento.